¿cómo están todos? Es un gusto saludarlos y en esta ocasión tener la oportunidad de conversar con uno de los procesalistas más prestigiados de Brasil. Me refiero a Luiz Rodrigues Wambier. Luiz, um prazer. Muito obrigado, Juan. É um prazer muito grande estar aqui com você e com aqueles que possam participar, assistindo um pouco da nossa conversa nesse momento. Efectivamente, Luis. Antes que nada, voy a proceder a realizar una presentación y luego una introducción a esta breve charla. Luis es abogado con intensa actuación en el Superior Tribunal de Justicia y Supremo Tribunal Federal. Es socio de escritorio en Wambier, Yamasaki, Beberco y Lobo Abogados, profesor en el programa de maestría y doctorado en Derecho del Instituto Brasileño de Ensino, Desenvolvimiento y Pesquisa, graduado en Derecho por la Universidad Estadual de Ponta Grossa, ¿verdad? Maestría en Derecho por la Universidad Estadual de Londrina y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Estimado Luis, quisiera antes comentarte la razón o una de las razones por las cuales decidimos hacer esta charla, y en particular porque en Perú el proceso civil pasa por una etapa en la que su futuro es incierto, te comento en Perú. Tenemos nosotros un Código Procesal Civil del año 90, de los años 90, ya de larga data y con muchas modificaciones durante su vigencia. Y, digamos, hay una tentativa de reforma en Perú, y esa tentativa de reforma tiene mucho de influencia del proceso civil brasilero. Y como eso es así, mejor que tú, me parece que no existe actualmente un profesor para que pueda establecer qué bondades tiene el código brasilero, que ya tiene 5 o 6 años de vigencia ya, cuáles son las ventajas que ha traído el CPC brasilero y también las dificultades, tratándose, como te repito, de un dispositivo normativo que en Perú algunos lo toman como el máximo referente e influencia directa, y la verdad que yo tomo bastante con pinzas y con ciertas críticas ese traslado casi automático de algunas figuras que se pretende aquí del proceso civil brasilero. Entonces, abordando ya la temática inicial, estimado Luis, quisiera consultarte cuál es el balance que tú tienes respecto al CPC brasilero luego ya de esta vigencia, que creo que ya en 5 o 6 años se puede sacar un balance un poco más claro de cómo va tratándose ahí el proceso, estimado Luis. Obrigado, Juan Manuel. Eu concordo com você quando você disse que é muito perigoso, arriscado, inadequado importar institutos de um país para o outro. Tenho acompanhado um pouco à distância algumas discussões sobre as reformas, as possíveis reformas do Código de Processo Civil peruano, e de fato me preocupa essa importação. Nós importamos, e eu pessoalmente considero que há equívocos nessas importações. Nós começamos importando uma expressão, um vocábulo, que não tem o menor sentido no nosso contexto, que é o vocábulo precedente. Ora, etimologicamente, precedente é alguma coisa que me precedeu, que esteve antes de mim. E nós sabemos que na próxima semana haverá a formação de um precedente no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. Então, até do ponto de vista linguístico, está errado o uso, errado a adoção desse vocábulo, porque, no fundo, o que nós temos aqui nós temos a formação de padrões decisórios que deverão ser respeitados, alguns obrigatoriamente, outros como um estímulo à uniformização, à pacificação uniformizada da jurisprudência, mas não se pode falar naquele conceito de precedente na origem
do common law, é um outro fenômeno diferente daquele. Então, eu costumo dizer que, no período de discussão do Código, alguns achavam que nós poderíamos passar aí para os Estados Unidos da América do Norte sem visto. Tal era a empolgação com a ideia dos precedentes. Enfim, brincadeiras à parte, penso que o novo Código já não é tão novo, mas o Código de 2015 era necessário porque o Código de 73, o antigo Código, já tinha sofrido muitas alterações, e essas alterações corriam o risco de quebrar um pouco o sistema do Código. Com muita alteração legislativa, no meu ver, o risco é que nós criemos um monstro, alguma coisa que não tem nexo, alguma coisa que foge da ideia de sistema. Então, houve essa iniciativa foi da mesa diretora do Senado da República, na época presidido pelo senador e ex-presidente José Sarney, e houve, enfim, o anteprojeto, depois os projetos no Senado Federal, depois na Casa Revisora, que foi a Câmara, etc. O problema é que nós estamos indo no mesmo caminho do passado agora, porque já houve uma série de alterações do Código, alterações legislativas. Há alterações legislativas, inclusive alteração constitucional, com a recente emenda constitucional 125, que alterou os critérios de admissibilidade do recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, com a adoção da relevância do direito infraconstitucional. Não que eu seja contra a essa adoção, mas me parece que há, assim, ainda uma busca incessante por soluções para problemas que talvez não tenham solução no campo do processo. A grande dificuldade é nós, processualistas, imaginarmos que o processo possa resolver problemas sociais, possa resolver problemas ligados ao direito material, possa resolver disfunções da sociedade. Nós na América Latina, me parece que somos especialistas nisso, nós somos sociedades disfuncionais. Nós temos diferenças de classes gritantes, entre classes gritantes, nós temos problemas sérios de governabilidade, de governança, nós temos problemas sérios ligados à nossa formação, a uma cultura que não é exatamente democrática, nós oscilamos muito, parece que não entendemos muito bem a ideia de Estado de Direito e a sua gênese democrática, enfim. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, eu dizia que o Código é necessário, que há vantagens extraordinárias na adoção do novo Código, inclusive, isso se nota muito no Superior Tribunal de Justiça, é necessário que se faça essa menção honrosa, inclusive, ao Superior Tribunal de Justiça, que tem feito um esforço astronômico muito grande para harmonizar a sua jurisprudência, para pacificar a sua jurisprudência, para evitar que se estabeleçam decisões diferentes a respeito do mesmo texto normativo nas diferentes turmas do Superior Tribunal de Justiça. Então, há um esforço, eu percebo isso como professor e percebo como advogado, um esforço do Superior Tribunal de Justiça em efetivamente estabilizar a sua jurisprudência. Porque, no fundo, quando nós, décadas atrás, optamos por um método normativo que privilegia as cláusulas abertas, os conceitos indeterminados, nós, na verdade, ficamos na dependência absoluta de tribunais que saibam o que estão fazendo. O que eu quero dizer com isso? De tribunais que efetivamente pacifiquem o entendimento do direito. Então, nós optamos por conceitos que são extraordinariamente abertos. O que é, por exemplo, função social do contrato? O que é, por exemplo, hipossuficiência do consumidor? Então, para dar dois exemplos banais,
mas nós necessitamos da presença de um tribunal que diga: isso que a lei abriu, eu fecho, dizendo é assim. Então, o STJ brasileiro tem cumprido esse papel com dignidade, tem cumprido mesmo. Isso é um aspecto vantajoso do Código, porque o Código prevê nos seus dispositivos 926, 927, que é papel dos tribunais uniformizar e manter a sua jurisprudência coerente, estável, etc. Muito bem. Se você me perguntar se o balanço é positivo ou negativo, eu penso que é positivo. Com todos os problemas estruturais que nós temos um sistema muito complexo, né? Nós temos quantos tribunais no Brasil? Quantos tribunais resolvendo questões de direito federal? Os tribunais estaduais, os 5, agora 6 tribunais regionais federais, com a criação do TRF6 em Minas Gerais, mais o Tribunal do Distrito Federal. Aí nós temos as justiças especializadas, a Justiça do Trabalho, que também se serve subsidiariamente do Código de Processo Civil. Então, nós temos vários atores do sistema jurídico se servindo do Código de Processo Civil e decidindo com base no Código de Processo Civil. Então, isso é um elemento de inquietação e, ao mesmo tempo, quando se observa o que está acontecendo na prática, é um elemento de tranquilização, de tranquilidade, porque se percebe que os tribunais estão efetivamente com os olhos postos nessa necessidade de padronizar, de prestigiar a sua jurisprudência para sinalizar para a sociedade. Porque eu dizia isso, né, Juan? Se nós temos conceitos vagos, conceitos abertos, conceitos indeterminados, em algum momento nós temos que ter um vetor indicativo da conduta. Olha, é por aqui. Você quer se pautar na lei? A lei, ela é aquilo que os tribunais dizem que ela é. Então, vai lá, é nesse caminho que você deve seguir. Então, me parece assim que o balanço é positivo, sim, ao longo desses 5, 6 anos de efetiva vigência do Código de Processo Civil. Com problemas, né? O próprio Superior Tribunal de Justiça sinalizou, embora tenha ido no caminho de pacificar, mas sinalizou, no meu modo de ver, contrariamente à intenção do legislador, quando, por exemplo, ao julgar num recurso repetitivo o artigo que trata do agravo do instrumento, que era números clausos, números fechados no código, ele disse: olha, fechado, mas nem tanto. Pode haver uma abertura. Então, ele fala em taxatividade mitigada, que é uma expressão, no meu modo de ver, incongruente em si mesma, né? Ela não tem sentido linguístico claro, né? Semanticamente, ela é confusa, me parece, né? Mas, com tudo isso, me parece que o balanço é altamente positivo. Correcto, Luis. Bastante importante ese punto de vista, y también en Brasil tiene que ver mucho el componente político, ¿no? Y cómo también en medio de todo eso se puede llevar a cabo una política legislativa clara. Y Luis, ¿cuáles consideras tú que son, aparte del precedente, que es lo que comentabas, cuestiones problemáticas en torno a la práctica del proceso civil brasilero? ¿Qué otra cuestión problemática, aparte del precedente, existe hoy en día en vuestro país? Sim, é interessante a sua pergunta, porque nós temos muitos problemas, né? Problemas de interpretação e aplicação dos dispositivos do Código. Por exemplo, o artigo 190 trouxe de uma forma mais clara, muito mais clara do que no Código de 1973, a possibilidade de negócio jurídico com conteúdo processual. Fala, então, da possibilidade de negociação pré-processual, sem que exista processo, lá no âmbito do direito material, dos contratos, ou, ao longo do processo, de regras processuais, de regras procedimentais. Isso não tem sido utilizado com a
pelo menos não tem atendido a expectativa daqueles que trabalharam com esse tema nas comissões legislativas. E também tem havido uma certa fragilidade da jurisprudência na compreensão dos limites do negócio jurídico processual, dos limites da autonomia da vontade para negociar. Tem questões interessantíssimas que são postas. Por exemplo, as partes podem pactuar juízo único, instância única. As partes podem pactuar num negócio jurídico processual, que seja qual for o resultado da sentença de primeiro grau, não haverá apelação? Isso viola a garantia, por exemplo, do duplo grau de jurisdição, ou as partes podem fazer isso? Tem resposta dos dois lados. Há quem diga que não, porque seria uma garantia que não poderia ser suprimida das partes, e há quem diga que sim. Tratando-se de direitos disponíveis, eu posso dispor do recurso, a matéria de fundo sendo direitos disponíveis, eu posso dispor do recurso. Ora, dizem alguns, se eu posso não recorrer, e se eu posso desistir do recurso depois de ter recorrido, por que eu não posso pactuar antes que não haverá recurso? Mas esse tema tem sido pouco explorado na prática. Um outro tema que praticamente caiu em desuso, e eu acho tão interessante, ele foi inspirado no processo arbitral. E eu sei que você é árbitro, um excelente árbitro. Então, você sabe da possibilidade de fixação de calendário na arbitragem. Calendário processual, claro. É muito interessante porque elimina a discussão sobre o tempo do processo. No meu modo de ver, se nós fixamos um calendário, essa discussão fica completamente superada. Não tem que falar mais o processo demorou, o processo não demorou. O processo seguiu o calendário possível fixado pelas partes, e no caso do processo judicial, com o aval do magistrado. Isso não tem sido utilizado. Eu não sei, sinceramente, se é uma falta de habitualidade no contato com esses novos mecanismos, ou se é má vontade mesmo. Eu não saberia te dizer. E há uma outra regra que, para mim, tinha sido, assim, quando eu vi aquilo no código, uma das grandes conquistas, que era a regra do julgamento por ordem cronológica. Essa regra sofreu um ataque violento das corporações, inclusive algumas ligadas à magistratura brasileira, no sentido de que prender o juiz ao julgamento por ordem cronológica faria com que ele perdesse, de certa maneira, a possibilidade de gestão do seu gabinete, de gestão do seu estoque de processos. Quando se quis dizer isso, eu imaginei que se pensou que o juiz poderia dizer, bom, eu tenho 2 processos para julgar, esse é fácil, esse é complicado, eu julgo primeiro o mais fácil, e assim sucessivamente. Houve, então, ainda durante o período de vacatio legis, uma alteração legislativa que incluiu uma palavra nesse dispositivo, que é o artigo 11 do Código de Processo Civil, dizendo que o julgamento dar-se-á preferencialmente por ordem cronológica. A compreensão que se teve no universo todo foi no sentido de que, a compreensão no sentido de que estaria eliminado o julgamento por ordem cronológica. Eu penso que não. Eu penso que o preferencialmente é a exceção. A regra deveria ser o julgamento por ordem cronológica de conclusão. E que, se o magistrado, primeiro grau, segundo grau, cortes superiores, tanto faz, pretendesse abrir mão, desrespeitar a ordem cronológica, ele deveria justificar com uma decisão fundamentada nos termos do artigo 489, parágrafo 1º, que traz nada mais, nada menos do que uma simples metodologia para a decisão judicial. Não é nada assim extraordinário, não é uma revolução. Ele diz, olha, a decisão deve ser assim, 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 assim. Aliás, esse artigo, o parágrafo 1º do 489, faz uma inversão interessante, né? Porque ele diz aquilo que deve ser, dizendo aquilo que não deve ser. É a contrário senso. Então, ele diz, considera-se não fundamentada
a decisão judicial que enumera vários itens. Então, nós temos que fazer a leitura sempre ao contrário, para se entender o que é uma decisão a critério da lei fundamentada. Acho uma outra regra fantástica, interessantíssima, que poderia, inclusive, se bem compreendida, se bem aplicada, ajudar o sistema judicial brasileiro na redução do volume de recursos. Essa é uma discussão que não tem fim no país. Não tem fim. Eu li obras de 1911 em que se falava disso. Do excesso de recursos, do excesso de recursos, do excesso de recursos. Há excesso de recursos? Há. Tanto na grade do número de recursos possíveis no processo civil, quanto no uso desses recursos pelas partes. Há exagero? Há. Há muito recurso infundado? Há muito recurso infundado. Então, o 489, ao criar, parágrafo primeiro, ao criar uma metodologia para a decisão judicial, ele estabelece critérios, no meu modo de ver, repito, se bem aplicados, dificultam aquilo que eu chamaria de recorribilidade irresponsável. Então, por exemplo, se a decisão está de acordo com precedentes vinculantes, do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, por que recorrer? Por que recorrer? Né? Se nós pegarmos esse dispositivo, combinarmos com o 85, que fala aquilo que eu chamo de honorários em cascata, mas na verdade são os honorários recursais, me parece que nós temos aí algo bem interessante. Diz, olha, eu vou recorrer de algo que não faz sentido, eu corro o risco de ter os meus honorários acrescidos, majorados. Então, são esses, me parece, né, alguns dos problemas, Rony, que nos atormentam ainda nesse período inicial de vigência do Código de Processo Civil de 2015. Interesantísimo, interesantísimo, Luis. Y finalmente, ya que la pandemia de algún modo ha trastocado sustancialmente el funcionamiento del sistema de justicia, en Brasil, estimado Luis, ¿cómo has visto el impacto de la pandemia en los tribunales, ¿no? En el día a día de la litigación civil en tu país? ¿Qué cambios crees que ha traído consigo, positivos, los negativos? En Perú, por ejemplo, todavía estamos de alguna manera en una justicia en virtual, digital, tratando de llegar a algún nivel de sofisticación, a algún nivel de uniformidad, de organización, pero es muy difícil, digamos, tiene que ver con temas de presupuesto, tiene que ver con voluntad política, con una serie de factores externos también. Coméntame, por favor, este tema en particular, que creo que será de mucha utilidad para los países en general en Latinoamérica, ya que, repito, el Brasil es un país referente en el proceso civil, estimado Luis. Interessante, né? A pandemia, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, disse num julgamento que a pandemia nos forçou a acelerar em 5 anos aquilo que nós, em alguns meses, aquilo que nós faríamos talvez apenas em 5 anos. E foi isso mesmo. Nós tivemos que encontrar soluções. E no Brasil, felizmente, o Conselho Nacional de Justiça encontrou soluções rapidamente. Porque o que aconteceu logo ao início? Cada tribunal estadual ou regional federal estava regulando de uma forma, correndo contra o tempo, pensando na necessidade de efetiva resposta à sociedade, aos jurisdicionados, às jurisdicionadas, aos advogados, etc. Tudo bem. Então, o Conselho Nacional de Justiça regulou, uniformizou essas regras para o país todo. Passamos quase 2 anos num ambiente só virtual. Quase que exclusivamente virtual. Pouquíssimas exceções. Acho que não houve exceções. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais, Tribunal Distrital de Brasília, né, Distrito Federal, tribunais estaduais, todos, juízos de primeiro grau, funcionando virtualmente.
Há muitas críticas, né? No sentido de que a ausência do contato pessoal, a ausência daquilo que se chama popularmente no Brasil de olho no olho, né? Olhos nos olhos, teria dificultado o andamento dos processos. Eu, sinceramente, não concordo. Eu penso que o resultado foi muito satisfatório, foi muito bom, tem sido muito bom. Os tribunais não pararam de funcionar, não pararam de julgar, e para o advogado, por exemplo, que pedia uma audiência presencial, antes da pandemia, e essa audiência era negada, porque o ministro, não, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, não tem o hábito de receber, etc., isso continua acontecendo virtualmente. E vice-versa. Aqueles julgadores, né, em todos os tribunais, que sempre tiveram essa boa vontade para receber o advogado, dialogar a respeito do caso concreto, receber memorial, etc., continuaram fazendo pelo modo virtual. Alguns juízes e juízas ao longo do país criaram o seguinte método: olha, você manda um memorial por correio eletrônico e, em seguida, a assessoria marca uma conversa por Zoom, por algum desses mecanismos virtuais, né? Então, eu sinceramente, embora reconheça que há críticas, e muitas críticas, penso que o sistema conseguiu responder eficazmente a uma necessidade premente e brutal, que foi a necessidade de continuar funcionando, apesar da pandemia, né? Agora, nós estamos num momento híbrido. Nós já temos os tribunais funcionando presencialmente, outros, ainda que funcionando presencialmente, ainda permitem esse contato virtual. Então, as coisas estão se ajustando. Se você me perguntar qual a sua opinião, volta ao passado completamente? Penso que não. Penso que não. Até porque, e isso é curioso, o mundo virtual, de certa maneira, democratizou o acesso aos tribunais. Então, o advogado de um estado distante de Brasília, onde está o Superior Tribunal de Justiça, que não tinha recursos financeiros, cujo cliente, a parte, também não conseguiria pagar para que ele fosse a Brasília. Ele fez a audiência com o ministro de sua casa, virtualmente. Então, isso significou, no meu modo de ver, uma ampliação extraordinária e elogiável da possibilidade de acesso aos tribunais, e muito especialmente aos tribunais superiores, por advogados do Brasil todo. Correcto. Bastante claro el panorama y seguramente conforme pasen los meses y veamos que la pandemia también vaya dejándonos de lado, podremos ver los reales impactos. Estimado Luis, bien curioso de lo que me comentabas en general en las tres temáticas que hemos abordado hoy. A mí me llama mucho la atención esto que yo llamo arbitralizar el proceso civil. Correcto, y saber distinguir las normas procesales, cuáles son de orden público y cuáles son las que podemos, digamos, de alguna manera tener alguna potestad de manejar. Hablabas tú el tema, por ejemplo, de las convenciones procesales, el tema de los calendarios procesales y los límites que existen, porque hasta qué punto las garantías de la tutela procesal también se pueden ver comprometidas. Y, por ejemplo, en Perú te cuento que justamente por un gran arraigo de algunas partes derrotadas en procesos arbitrales, recurren a supuestas afectaciones a la tutela procesal efectiva para ir en revisión del laudo, en lo que en el Perú llamamos el mal llamado recurso de anulación del laudo, es un proceso de anulación, y a veces eso trae consigo malas artes, ¿no? En el ámbito procesal, mala fe, temeridad procesal. Y lo que quería consultarte para terminar en este aspecto, Luis, es si en Brasil, ¿cómo regulan el tema de la sanción procesal por estas cuestiones de recursos repetitivos o maniobras temerarias en la presentación de algunas demandas? Me gustaría ese punto pudieras abordar rápidamente, estimado Luis. Sim, Juan Moura, a punição é muito, aqui no Brasil,
para a má-fé processual, enfim, essa malversação do sistema processual. Ela é muito tímida, no meu modo de ver. Nós temos a habilidade de multa por litigância de má-fé, mas estatisticamente é quase zero a ocorrência. Mira tú. Quase zero. Eu lamento, porque eu penso que isso é pedagógico. Especialmente, só que nós temos aqui um problema, que o nosso maior litigante é o poder público. Então, teria que penalizar o poder público. O poder público, que no caso do Brasil, é como uma árvore natalina, né? Ele é cheio de bolas e coisas penduradas, é um negócio... Estamos igual en el país. O poder público federal, o poder público dos estados, o poder, enfim, dos municípios, etc, etc. É o grande usuário do sistema judicial. Se nós observarmos as estatísticas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, passa muito de 50% da utilização da força de trabalho dos tribunais pelo poder público. Então, talvez, essa é uma opinião pessoal, a timidez na aplicação de penalidades se deva ao fato de que ter-se-ia que punir também o poder público. E isso é quase um tabu entre nós, né? O poder público litiga o tempo todo o quanto quer, sem que haja qualquer reprimenda efetiva quanto a isso. Em algumas esferas isso tem sido reduzido. A Advocacia Geral da União, por exemplo, tem emitido recomendações para os advogados da União para que não recorram em hipóteses em que a matéria já está pacificada nos tribunais, mas isso é uma exceção, não é a regra. A regra ainda é uma recorribilidade absurda por parte da Fazenda Pública. Ese es un tema que tendría que cambiar, ¿no, estimado Luis? Tanto, no solo en Brasil y en Perú, en general, en los países latinoamericanos, endurecer, ¿no? Sí. Porque sin sanción procesal, la verdad, así sea el Estado o un particular, si existe el acto de mala fe procesal, tiene que ser reprimido y ejemplarmente para que en una suerte digamos, de modelo, ¿no? Modelo de actuación procesal se pueda ir reduciendo ese tipo de maniobras que se dan en el proceso civil y también en el arbitraje, ¿no? Porque, digamos, el litigante malicioso existe en todos los ámbitos, administrativo, en el ámbito arbitral y, como no, en el proceso civil, y más en países como en Brasil, donde los recursos son múltiples. Sí. Y las variantes también. Estimado Luis, ha sido un placer contar con esta participación tuya en temas tan álgidos. El cierre, por favor, todo tuyo, estimado Luis. Eu agradeço muito a sua gentileza, o seu convite, meu caro amigo, e peço desculpas a você e àqueles que nos acompanham por falar em português, mas eu não arrisco falar na sua língua porque cometeria muitos erros. E agradeço muito a possibilidade desse debate. Agradeço muito mesmo. Muito obrigado. Encantado, Luis, y seguramente ya estaremos conversando ulteriormente para poder cerrar algunas ideas, porque lo que has puesto como temáticas en esta conversación, la verdad que da para muchas horas y semanas de estudio y de conversación. Un fuerte abrazo, estimado Luis. Un fuerte abrazo.